Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa catequese dos 10 mandamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás presente aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de catequese. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da guarda, intercedei por mim. Bom, o segundo mandamento da lei de Deus, que está descrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, vai falar o seguinte: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que abrange o segundo mandamento? Bom, vamos ver aqui o que um texto vai sugerir. Deve guardá-lo na memória, num silêncio de adoração amorosa. Não fará uso dele, a não ser para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. Então, o nome de Deus, ele deve ser guardado na memória, no silêncio de adoração amorosa. Não fará uso dele, a não ser para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. Então, sempre que nós formos falar de Deus ao próximo, ao irmão, ou toda vez que nós formos refletir Deus de alguma forma, por alguma atitude, por algum trabalho, por alguma palavra, nós temos que refletir Deus da seguinte maneira, de uma forma que vai louvar a Deus, vai glorificar a Deus através da nossa vida, através da nossa atitude, através da nossa fala. O segundo mandamento, ele regula o respeito e os sentimentos para tudo que é sagrado. Então, tudo que é sagrado remete a Deus, remete ao nome de Deus, remete ao próprio Deus. Porque o nome identifica a pessoa. Então, o nome de Deus, tudo que é sagrado, identifica a pessoa de Deus. O sagrado remete a Deus, reflete o Deus. O cristão deve testemunhar o nome do Senhor, confessando sua fé sem ceder ao medo e às ameaças. Então, hoje é muito comum o cristão, o católico, em alguns momentos a gente vê que o próprio católico, o próprio cristão, ele tem medo de testemunhar a Deus. Seja se ele estiver em uma roda de amigos, seja se ele estiver em uma empresa trabalhando profissionalmente, o cristão hoje tem medo de testemunhar o Deus que morreu na cruz por você, o Deus que morreu na cruz por mim. O cristão tem medo hoje em dia. Não são todos, mas a gente consegue perceber às vezes isso dentro de nós. Então a gente tem que se perguntar, hoje, eu tenho medo de refletir o Cristo em todos os meios da sociedade em que eu convivo? Eu estou refletindo Cristo em todos os meios da sociedade em que eu convivo? As minhas atitudes estão de acordo com as atitudes de um verdadeiro cristão? De um verdadeiro cristão que testemunha Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo? É algo que nós temos que parar para refletir. Então, o cristão, ele é chamado a testemunhar o nome do Senhor, confessando sua fé sem ceder ao medo e às ameaças, e defender com zelo tudo que ensina a Igreja Santa. São Cipriano de Cartago dizia que quem não tem a Igreja por mãe, não tem Deus como Pai. Bom, o segundo mandamento, ele também proíbe o abuso do nome de Deus, que é o que nós tínhamos conversado antes. Mas do nome de Deus, de Jesus Cristo, que é Deus também, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, um Deus em 3 pessoas, o mistério da Santíssima Trindade. Então ele proíbe o abuso do nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. Por que da Virgem Maria e de todos os santos? Porque a Virgem Maria e os santos, eles refletem o próprio Cristo.
Então, a partir do momento que você abusa do nome da Virgem Maria, ou tem desleixo com o nome dela, ou com de algum santo, você comete a falha de pecar com o segundo mandamento, porque os santos e a Virgem Maria refletem o próprio Cristo, porque eles poderiam afirmar, como São Paulo afirma, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, todo irmão, tanto eu quanto você, o Cristo habita dentro de você. Jesus Cristo, Deus, Ele habita dentro de você. Tanto que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo de Deus. Então Deus habita dentro de nós. Cabe a nós silenciarmos e encontrar o Deus que habita dentro de nós. Porque muitas vezes nós estamos no meio da bagunça do dia a dia, do barulho do dia a dia, e nós não estamos internamente interiorizados com o Deus que habita dentro de nós, que fala como uma brisa suave, porque nós estamos nessa correria. Então vamos ver o que vai falar mais aqui. Bom, o segundo mandamento, ele também proíbe a blasfêmia. A blasfêmia, como nós vimos no primeiro mandamento, é um pecado grave. E ele é um pecado grave contra o segundo mandamento também. A blasfêmia, ela consiste em proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de ofensa, de desafio. São Tiago reprova os que blasfemam contra o nome sublime de Jesus, que foi invocado sobre eles. A proibição da blasfêmia se estende às palavras contra a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, os santos e as coisas sagradas, porque ambas refletem o próprio Deus, remetem ao próprio Deus. Partindo pelo princípio que cada um de nós temos Deus interiormente dentro de nós, no nosso coração, nós corremos o grave risco de, quando nós falarmos mal de algum irmão, ou julgarmos algum irmão, ou blasfemarmos contra um irmão, estarmos blasfemando contra o próprio Deus. Porque o Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você, é o mesmo Deus que habita no irmão. Mesmo a pessoa não conseguindo refletir esse Deus, Deus habita nela, e Deus está a todo momento chamando ela à conversão. Então nós temos que tomar cuidado e ver que atentar contra o nome de Deus, ele vai muito além do que nós imaginamos, do que geralmente nós imaginamos, fazer piadas com o nome de Deus, fazer piadas com as coisas sagradas, com o nome da Santíssima Virgem Maria, com o nome dos santos. Então ele se estende aos irmãos também, porque o Deus que habita em mim é o Deus que habita no irmão, é o Deus que habita em você, e que está a todo momento chamando o pecador à conversão. Bom, deixa eu ver aqui, só um segundo. Bom, outra questão muito importante, e é comum acontecer entre o povo católico, talvez o pessoal que não foi muito instruído, e até mesmo por hábito de acompanhar dentro da família alguns atos que acontecem. Por exemplo, é pecado também contra o segundo mandamento jurar em nome de Deus. Então não devemos jurar em nome de Deus. Esse é um pecado também contra o segundo mandamento. Deixa eu só complementar com uma questão aqui. Bom, considerando que o nome de Deus é santo, é sagrado, eu me recordo também de São José Maria Escrivá, que é o meu santo de devoção, o santo fundador da Opus Dei, a obra de Deus. São José Maria Escrivá dizia o seguinte: Deus é um pai cheio de ternura, de infinito amor. Chama o pai muitas vezes ao dia e diz-lhe:
a sós em teu coração interiormente, que o amas, que o adoras, que sente o orgulho e a força de ser seu filho. Também, São Francisco de Assis, ele afirmava: tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Então, a sua vida reflete o nome de Deus também. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós falamos de Deus, vivemos dentro da igreja e podemos cometer o pecado do segundo mandamento, de mesmo estando na igreja, falando em nome de Deus, nós não vivermos e não praticarmos os mandamentos da lei do Senhor. Então São Francisco de Assis, ele vai falar: tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. E vocês vão reparar que muitas pessoas se afastam da igreja, pode ser na igreja católica ou pode ser na igreja evangélica, porque as pessoas que estão à frente dos ministérios, que pregam a palavra, o nome do Senhor, pregam o evangelho, a boa nova, a boa notícia, algumas vezes essas pessoas caem em pecado, e esse pecado se torna externo, e às vezes essa vida que as pessoas elas falam uma coisa e vivem outra, isso é o suficiente para pecar contra o segundo mandamento, porque elas estão refletindo o nome de Deus a partir do momento que elas estão servindo o ministério. Isso é muito grave, porque muitas pessoas saem da igreja, tanto da igreja católica quanto da igreja evangélica, deixam de participar, porque as pessoas que pregam a boa notícia não vivem a boa notícia. Então, nós temos que se atentar a isso, realmente, se a nossa vida está refletindo o Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós refletimos o próprio Cristo a partir do momento que somos cristãos. Um fato muito interessante que eu vivenciei, eu cheguei a fazer por 1 ano e meio defesa pessoal, Krav Maga, que é a defesa pessoal do exército israelense, e no exame de faixa que eu fui participar, o mestre Kobe, ele é judeu, na hora que ele ia contar os exercícios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ele não contava o número 7, ele contava 2 vezes o número 6 e pulava para o número 8. Por quê? Os judeus, eles nem falavam o nome de Deus, Yahvé, Javé. Eles não falavam o nome de Deus por respeito ao nome de Deus. E o número 7, ele reflete a perfeição, ele reflete ao divino, ele reflete ao Deus, porque Deus é perfeito. Então o número 7, ele também não pronunciava em respeito a Deus, porque o número 7, refletindo a perfeição simbologicamente, a numerologia bíblica, refletindo a perfeição, reflete o próprio Deus, e o respeito dele era tão grande pelo nome de Deus, que ele não contava o número 7. Então ele não pronunciava o número 7. Então que nós tenhamos, possamos refletir se estamos realmente vivendo, transformando a nossa vida em um evangelho vivo com Jesus Cristo, ou se nós falamos, pregamos e não vivemos aquilo que devemos viver como cristãos, porque isso se torna um contra-testemunho. Então, que fique a frase de São Francisco de Assis: tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Então a sua vida tem a capacidade de refletir o próprio Deus, o próprio nome de Deus. Então que nossas vidas reflitam verdadeiramente a vida de um cristão, que acredita no Cristo que se encarnou, morreu e ressuscitou. Amém.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta catequese. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Até a próxima catequese dos 10 mandamentos. Valeu!